Fala pessoal, Lucas Soares aqui. Hoje eu vou mostrar então a questão de um texto que eu criei, construindo então agora o meu primeiro curso que eu vou vender online, que é o Como Descobrir Sua Vocação, Descobrindo Sua Vocação, é o nome do curso. E aí quando eu fui iniciar a escrita do curso então, a primeira parte do curso, o primeiro documento da parte educativa do curso, eu gostei muito dela e ali tá ali um dos motivos de eu criar esse canal, que é como se fosse uma ponta da lança da humanidade, né? Ou pelo menos como eu entendo. Então eu vou pegar esse mesmo documento, eu vou ler ele aqui através de um mapa mental, que seja de uma forma mais rápida. Eu estou falando de um documento de 8 páginas, eu não vou ler ele inteiro, 8 páginas, então eu vou usar essa inteligência artificial aqui, ó. Mapify, não sei, mas é bom, essa inteligência artificial aqui. Ser humano e sua complexidade. E aqui esse meu trabalho é basicamente um convite a gente refletir o que é o ser humano como um todo. Então, definição do que é o ser humano. Características desse tipo. O ser humano é um organismo complexo da espécie Homo sapiens sapiens. Então, o nosso nome técnico é esse. O Homo sapiens sapiens. O hominídeo que sabe, né? A gente sabe que a gente sabe. Né? A gente tem consciência que a gente tem conhecimento, né? Que a gente sabe. Possui capacidade de raciocínio lógico, autoconsciência, que eu acabei de falar, e comunicação complexa. Então eu consigo estar aqui nesse vídeo e explicar algo complexo para vocês e vocês entenderem, que é o que um cachorro não consegue entender. Né? Ele não consegue entender comandos simples. E aqui a gente consegue passar ideias complexas e difíceis através da nossa comunicação. A habilidade de formar sociedades organizadas é uma característica marcante. E sim, a gente não tem nenhum lugar na natureza que tem uma estrutura social entre aquela espécie que seja tão complexa como a nossa. Compreensão da existência. Os humanos têm uma profunda compreensão da sua própria existência e imortalidade. Sim, a gente tem consciência que um dia a gente vai morrer. O pessoal fala que os bichos sabem quando eles vão morrer, mas eles não têm consciência anterior que um dia isso vai acontecer, e a gente tem isso. A autoconsciência permite uma reflexão sobre a vida e o propósito. Sim, por a gente ter um cérebro, a nossa mente, né, ela sempre busca uma resposta, uma lógica para aquilo. Né? Então a gente sempre tem essa coisa sobre a vida, né, o propósito, é uma coisa da nossa natureza. Né? A criatividade é um aspecto que diferencia os humanos de outras espécies. E realmente a gente tem um poder criativo, não que os animais não tenham, mas de uma forma muito melhor, muito maior, muito mais complexa que qualquer outro animal. Então, essas são características que nos definem seres biológicos, mas que diferenciam a gente do resto dos outros animais. O ser humano, o desenvolvimento pessoal. Ser mais humano envolve um processo contínuo de autoaperfeiçoamento. Então, qual é o nosso propósito que todos os seres humanos têm? É se tornarem mais humanos, né? Humanos mais justos, humanos mais humanos. Empatia e compaixão são virtudes a serem cultivadas. Tá, ok, beleza. A autoconsciência é fundamental para o desenvolvimento pessoal. Sim, e esse é um dos pontos importantes e centrais também dentro dessa questão. A autoconsciência, né? A gente desenvolver a habilidade de conhecer a si mesmo, né? De conhecer o nosso ego, conhecer a nossa sombra, né? No sentido junguiano. Interações sociais. A criação de laços sociais é uma característica única do ser humano. A colaboração e apoio mútuo são essenciais para o bem-estar. As estruturas sociais complexas promovem um ambiente solidário. Tá. Interações sociais, claro. Vamos trazer uma ideia mais religiosa aqui. Ou uma ideia mais integral sobre o extrafísico, a multidimensionalidade, né? A gente tem toda uma questão kármica, né? Que a gente precisa resolver nessa vida, que também entra nessa questão não exatamente social, mas parasocial. Estou trazendo uma outra perspectiva dessa ideia. Busca de significado.
Reflexão sobre a vida e o propósito é uma peculiaridade humana. Sim, aqui como a gente é o único animal que faz isso. Busca por uma missão maior, orienta as ações e decisões. A ideia do propósito, a gente tem uma causa maior que a gente daria a vida lutando por isso, Integração de todos os aspectos da vida contribui para a plenitude, certo? Seremos plenos. E encontrar um propósito significativo que integre os aspectos humanos. Então, um propósito que ajude a gente a integrar todos esses aspectos, Viver de acordo com a melhor natureza humana, buscando virtudes. A ideia da evolução através das virtudes, Isso Aristóteles já falava, Dentro da Conscienciologia, o professor Valdo abandonou esse termo e usa trafora e trafar. Vamos melhorar os nossos traços forças, que dão força à nossa consciência, e superar os nossos traços fados, aqueles traços de personalidade que é um fardo que a gente carrega que atrasa a nossa vida. Contribuir para o bem-estar coletivo e amadurecimento pessoal. Sim, a gente precisa amadurecer como ser humano, como consciência. E o bem-estar coletivo. Nosso propósito é de estar aqui para ajudar a gente a se ajudar. Não no sentido no sentido assim ingênuo de ser bom, mas no sentido inteligente e justo, tá entendendo? De fazer isso, porque de um certo nível, de existência, a gente é um sistema dentro de um sistema maior. E a gente é esse sistema maior de certa forma. Então, a gente está aqui para se melhorar os sistemas menores que estão dentro de mim, como meus organismos, as células, que elas têm vida, são individualidades dentro da minha individualidade. A gente também deve ser uma individualidade dentro de uma individualidade maior. Então a gente é um sistema dentro de um sistema, a gente é um microcosmos dentro de um macrocosmos, tá entendendo? A gente é uma vida dentro de uma outra vida. Então a gente está aqui para promover mais vida, Isso necessariamente, de uma certa forma, é fazer o bem, porque fazer o mal é autodestrutivo, O mal ele leva à autodestruição. E a gente está aqui para fazer, dar mais vida à vida, De certa forma, o bem faz isso. Então, os aspectos do ser humano. Então, aqui eu vou ter uma sequência de aspectos agora. Nós vamos falar sobre todos eles, que é uma lista que eu criei previamente, quando eu criei o texto. Então, aqui ele vai trazer isso tudo de uma forma resumida, Vamos ver aqui que ele trouxe aqui. Na verdade, eu não conferi esse mapa mental que ele gerou aqui. Tá, vamos lá. Então, primeiro de tudo, ele está trazendo aqui o aspecto biológico. O ser humano é um primata com um cérebro altamente desenvolvido. Sim, e essa é uma grande diferença que a gente tem em relação aos outros animais. A postura ereta, a locomoção bipedal são características físicas notáveis. O sistema nervoso central, o sistema imunológico são fundamentais para a sobrevivência. E sim, aqui eu reconheço a minha ignorância sobre o sistema imunológico. Eu sei que ele existe, eu tenho uma ideia de que é isso, mas eu não conheço, eu nunca estudei isso um pouco mais a fundo. Sistema nervoso eu já estudei alguma coisa assim na vida, mas claro que eu não sou nenhum médico, cirurgião, mas eu tenho uma noção melhor já. O aspecto psicológico. A mente humana permite pensamentos complexos e emoções variadas, certo? Isso então é uma das características dentro do aspecto psicológico. A gente consegue pensar pensamentos complexos e emoções. Então a gente consegue pensar e sentir essas coisas. A psicologia estuda a percepção e a interação dos indivíduos no mundo. Então a gente tem duas coisas fundamentais que a gente estuda da psicologia. Fatores genéticos e experiências pessoais moldam personalidade. Sim, faz sentido. A questão da genética muda, nossas questões biológicas influenciam também nas questões psicológicas, com certeza. Os aspecto social. Os humanos são intrinsecamente sociais, formando comunidades e culturas. Certo, aqui é uma explicação do óbvio, basicamente. Normas e valores estruturam o comportamento individual e coletivo. Sim, e esse é um ponto muito importante que eu vou trabalhar muito sério aqui nesse canal.
normas, valores, como os valores estruturam o nosso comportamento. A colaboração em grupos é essencial para a criação de sociedades, né? Sim, a gente precisa querer colaborar um com o outro para que a gente tenha grupos como tribos e vai crescendo até como os estados que a gente tem hoje em dia. Tá. Aspecto político. Refere-se à organização e exercício de poder nas sociedades. Como é que funciona a questão do poder? Hoje aqui no Brasil é uma democracia onde a gente tem os 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. E claro que a gente tem problemas na política aqui no Brasil, obviamente, o que é um país da corrupção, que é uma característica nossa, gritante. Então mas é assim que funciona hoje a questão do poder hoje na sociedade que a gente tem aqui no Brasil. Claro que no nível mundial a gente tem os Estados Unidos como o maior poder econômico ibérico que a gente tem. Então, basicamente é o país que mais manda no planeta hoje. A participação em processos políticos é fundamental para a justiça e equidade. Vamos trabalhar com a questão da justiça aqui. A participação dos processos políticos é fundamental para a justiça. Sim, e isso é muito importante, né? A justiça é o que traz o equilíbrio, né? Se a gente quer chegar a uma condição de paz maior. Então, a gente precisa falar isso de uma forma mais séria, entender como isso funciona. Instituições governamentais regulam as interações sociais e políticas. Sim, e isso aqui é exatamente a nossa maior discussão hoje na rua. Como é que essas grandes instituições, né, os órgãos do governo, as leis, né, institucionais, ou seja, a nossa Constituição, né, como é que isso funciona, isso determina a nossa vida, né? Como tem uma lei lá no papel e a gente acaba meio que seguindo aquilo e como isso molda o pensamento das pessoas ao mesmo tempo, né? O aspecto filosófico e existencial. O ser humano busca significado e propósito na vida. Sim, né? Para que a gente veio para cá? O que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o nosso papel natural de estar aqui fazendo alguma coisa? Para que eu vim, né? O que eu estou fazendo aqui? Questões sobre a existência e identidade são centrais na filosofia. A filosofia basicamente é uma discussão sobre isso, né? A gente tem desde lá do passado lá os pré-socráticos, né? A gente tem lá o trio parada dura lá, o Sócrates, Platão e Aristóteles, até agora, sei lá, Kant, Nietzsche. Enfim, a gente tem todo o pessoal falando sobre essa questão de identificação, existência, para que é a vida, né? Como é que isso funciona? A autoconsciência permite reflexões profundas sobre o papel no universo. O papel, eu penso que é o humano, né? O papel do humano no universo. Sim, e isso é um ponto importante, né? Depois que tu aprende filosofia, é interessante que parece que a gente desbloqueia uma skill de conseguir pensar melhor, sabe? Conseguir pensar de forma lógica, entender como é que funciona a lógica. Parece que a gente desbloqueia realmente uma skill nova de conseguir pensar melhor. E eu penso que isso é um ponto importante. A gente conseguir pensar melhor, refletir melhor. Aspecto espiritual. Muitas tradições veem o ser humano como uma entidade com dimensões transcendentes. Sim, é isso, né? A gente morre e vai para outro plano. Aspecto espiritual muito importante. A gente precisa fazer a união da ciência e da religião. Hoje a gente tem essa dicotomia no senso comum, quando na verdade a própria ideia do aspecto integral é justamente fazer esse casado, né? Eu acho que a gente já tem muitos autores hoje em dia que já tentam resolver esses problemas, é simplesmente ignorado, porque eu acho que a humanidade não amadureceu a ponto suficiente a pensar sobre isso. Então, quem já consegue reconhecer isso, então que continue fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora, né? De espalhar a palavra, né? De conseguir levar nossas informações para todo mundo. A educação, né? O que a gente tirou de melhor dessa vida, o que a gente aprendeu para passar para frente, né? E o aspecto integrativo Si, que é o próprio nome desse canal. O ser humano é uma síntese de todos os aspectos mencionados. Então, se a gente fosse resumir
primeiramente, num primeiro modelo, numa primeira vez de pensar sobre isso, a gente poderia focar primeiro nisso. Até, claro, eu acho que todos os aspectos humanos é muito abrangente, né? Se a gente for pensar no sentido de palavras, né? Mas, dentro do que a gente tem hoje de conhecimento na humanidade e que a gente, vamos dizer assim, de forma axiomática, não sei se dá para falar assim, mas todo mundo reconhece que esses pontos são pontos hoje muito importantes, ninguém tem dúvidas sobre isso, que é uma questão polêmica, né? Que a gente tem essa integração desses assuntos mal resolvidos. Então eu acho que como primeiro modelo, isso aqui tá bom e começa a ajudar a gente a melhorar isso. Claro que eu acho que ao longo do tempo, se a gente fosse fazer um mapa mental global, como estava no vídeo anterior, normalmente, como antes tinha o aspecto econômico, quem é formado em economia, que também já consegue se perceber uma consciência que busca o aspecto integrativo, né, na vida, vai querer falar sobre isso, vai querer desenvolver aquele aspecto. E aí, claro, eu acho que a internet mais tem que ir embora mesmo, e todo mundo tem que criar os seus modelos. Então, mas eu acho que como ponto de partida isso tá bom. Eu, Lucas, particularmente, já entrei na questão de política aqui no canal, até antes de propriamente começar a falar do aspecto integrativo. Eu acho que como consequência da política eu vou acabar falando de economia, porque eu não consigo ver uma solução política sem resolver a economia antes. Mas aí isso é papo para outro assunto. A compreensão da holística é necessário para entender a complexidade humana. Sim, isso é muito importante, a questão da holística. E aqui vai um breve relato meu sobre o que eu penso sobre isso. E é exatamente dessas coisas que eu conheço que eu reconheço a importância do aspecto integrativo. Eu, Lucas, sou criado em Roca Salles, aqui é uma igreja católica, eu fiz crisma. Minha mãe aceita isso tudo bem, mas ela tem um pezinho no espiritismo, assim, mas na verdade aqui em casa ninguém é nenhum grande religioso praticante. E acontece que eu, com 13 anos, decidi virar ateu e elegi um novo Deus, ciência. E claro, a história da minha vida mudou. Mas teve autores, que já falam dessa questão da integralidade das coisas, que é por isso que eu estou trazendo isso aqui. Primeiro, vou falar o primeiro e mais importante, o professor Valdo Vieira. Ele já falou sobre a espiritualidade de forma de ciência. Eu não sei qual é a dificuldade da humanidade de só reconhecer isso, tá entendendo? Tá tudo lá, os fenômenos espirituais acontecendo lá na Conscienciologia. Outra coisa. Segundo, Helena Blavatsky. Parece que a Helena Blavatsky já tentou fazer uma mistureba de religiões e fazer a teosofia, né? Vamos dizer assim, a filosofia de Teos, dos deuses, né? Já existe alguém que tentou integrar isso e tem, nossa, ótimos livros, são pessoas que eu reconheço que estavam num outro nível evolutivo do que o meu, assim como o professor Valdo, que deixaram todo aí livros que eu não estudei tudo ainda, apesar de eu conhecer bastante de Conscienciologia e já ter lido alguma coisinha de teosofia, eu reconheço a grandiosidade dessas obras. Outra coisa, Ken Wilber, ele já trouxe o modelo integral, que é a questão dos quadrantes, o nível de consciência, os tipos de estados de consciência. O professor Valdo também fala disso de uma outra forma, dentro da perspectiva dele. E não tem perspectiva certa. Todas as perspectivas são perspectivas individuais que eles deixaram para a humanidade, para a gente estudar isso. E claro, a minha ideia aqui é construir uma nova perspectiva a partir da minha perspectiva. Isso não quer dizer que vai ser nem melhor nem pior que o deles. Quer dizer que eu estou fazendo o meu papel, o meu dever aqui como ser humano. Então, o que eu estou querendo dizer com essa coisa da compreensão holística aqui é que sim, a gente precisa falar disso. E até um ponto importante aqui, sabe?
Às vezes eu vejo algumas coisas em psicologia que eu penso, cara, isso já está respondido lá na Conscienciologia. Às vezes eu vejo coisas de filosofia, eu falo, cara, isso já está lá respondido lá em outro lugar. E essa galera não se conversa, tá entendendo? Não se conversa. A gente precisa fazer esses assuntos conversarem. E esse é o intuito do canal Aspecto Integrativo. Cada aspecto contribui para a identidade e experiência do indivíduo. Sim, e essa é a importância do mapa mental integral, ou as obras que um ser humano vai deixar aqui nessa vida. Porque é uma forma de ver a vida, de como é o paradigma individual da pessoa. Então, a gente veio para cá para aprender a ser mais humano, a ser mais consciência, sabe? Ou a ser mais espírito, não sei. A gente veio para ser algo maior, né? A gente está em expansão. E esses caras aqui, como eu falei, o professor Valdo, William Blavatsky, o Kay Wilber, esses caras, eles precisam ser falados. Assim como todos os psicólogos, filósofos, toda essa galera, a gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar isso. Agora a gente tem que trabalhar para integrar isso. Certo? Agora vamos falar aqui das diferenças entre humanos e os animais. Tá? Isso aqui é um ponto importante. Porque aqui a gente entra numa discussão mais o quem a gente é, né? E por que esses aspectos são importantes. Capacidade de raciocínio lógico. Sim, a gente como ser biológico, animal, a gente pensa muito melhor do que qualquer outro animal aqui no planeta. Ninguém tem dúvida disso. Os humanos pensam de maneira sistemática e resolvem problemas complexos. Sim, essa é uma característica que nós, seres humanos, temos e a gente precisa aprender e desenvolver isso. Ponto. A habilidade de entender conceitos abstratos é a única entre os primatas. Sim, a gente consegue pensar de forma abstrata. Essa luzinha que está atrás de mim aqui, eu consigo pensar de forma abstrata na minha mente aí. Tu consegue fazer isso que eu vou falar. Pensa nessa luzinha, dentro da tua cabeça, tá lá agora, tá lá. E agora tu separa o globo em volta dela da luz iluminando embaixo. Tu não sabe como é que é, mas inventa um LEDzinho lá, são 3 LEDzinhos. Então tu consegue fazer imaginar isso, separar essas partes, tá entendendo? A gente consegue fazer isso. Agora pensa nos fios ligando numa plaquinha com os LED, tá entendendo? Tu consegue abstrair, separar e ver que é isso que está acontecendo aqui atrás de mim, através dessa explicação. Então essa é uma questão do nosso poder abstrato. A lógica permite a criação de teorias e modelos explicativos. Sim, e isso aqui é mais uma proposta de uma criação do modelo integral das coisas, né? Ou um modelo de como a minha cabeça funciona, ou as coisas que eu conheço que eu estou tentando integrar na minha vida. Sabedoria. A sabedoria envolve conhecimento, experiência e discernimento. Certo? E aqui entra toda aquela questão da filosofia, né? O sábio. Se a gente pudesse resumir a questão da sabedoria, é o modelo ideal do ser sábio, né? Aquele que já sabe. Capacidade de aplicar conhecimento de forma ética e distintiva. Certo? Ética. Assunto complexo, importante, fundamental, essencial. Assunto essencial na nossa vida. Reflexão sobre decisões e ações é uma característica humana. Sim, claro, né? A gente vai vivendo, vai aprendendo, vai refletindo com discernimento para a gente tomar melhores decisões. Autoconsciência. Os humanos têm a autoconsciência desenvolvida, refletindo sobre si mesmos. Então a gente consegue pensar sobre a gente mesmo, né? A gente consegue pegar e abstrair o que a gente é e pensar sobre isso e desenvolver isso. Mas a humanidade está precisando fazer mais isso, né? A gente não faz isso direito, a gente está preocupado com outras coisas. A identidade e a posição no mundo são compreendidas de forma profunda. Eu não sei porque que ele está falando isso aqui exatamente. Ele deve ter pegado algum trecho dentro do meu texto. Ficou meio descontextualizado. A introspecção é mais avançada em humanos do que em outros animais. Sim, introspecção é muito mais avançada mesmo. Certo, mas aqui a questão da autoconsciência, ele trouxe umas coisas meio aleatórias. Assim. O que é importante que é de entender aqui da questão de autoconsciência? Para mim mesmo, consciência. Então, eu estar consciente de mim mesmo.
É aquela, que nem aquela questão da morte, que vem depois ali, né? A gente tem consciência que a gente vai morrer. E a humanidade está se desenvolvendo no sentido de autoconsciência. A gente ter mais consciência sobre nós mesmos, né? A gente estar mais consciente sobre quem a gente é. A compreensão, consciência da morte. A compreensão da mortalidade é complexa e profunda dos humanos. Aqui eu não sei se ele está trazendo um sentido mais filosófico, talvez que a gente feche um ciclo e comece de novo, mas aqui é uma coisa importante, né? Porque a gente tem consciência que a gente vai morrer. Isso é uma coisa muito importante. Agora, imagine se a gente fosse morrer agora, nesse exato momento. Será que a nossa vida valeu a pena? É importante essa reflexão. A consciência influencia comportamentos culturais e filosóficos. Aqui ele trouxe alguma coisa relacionada à consciência e não à morte, porque aqui a ideia aqui é falar sobre a morte. Rituais funerários e crenças sobre pós-vida são comuns. Não sei. Essa inteligência artificial aqui, pra mim, tá dando uma viajada. Mas o importante da consciência sobre a morte é que a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa traçar bons objetivos na vida, porque em algum momento a gente vai morrer. Ou que se pelo menos quando a gente morrer, a gente já tá num caminho bom. Que a gente não se arrependa do que a gente fez. Racionalidade. A racionalidade permite decisões informadas e resolução de problemas. Sim, e aqui é um ponto importante, a questão da razão. A gente precisa usar a razão. A lógica, a gente precisa desenvolver isso na nossa vida. A lógica é aplicada em diversas áreas, como tecnologia e política. Sim, a gente precisa falar sobre lógica e pensar sobre isso. O mapa mental são associações lógicas. Não existe filosofia e ciência sem lógica, tá entendendo? E essa é uma característica que o ser humano é muito importante para ele. A gente precisa levar isso em consideração sempre. Capacidade de planejamento é uma característica marcante, certo? Criatividade. A criatividade humana gera novas ideias e soluções inovadoras. Sim, e isso aqui é muito importante até no sentido de trabalho, vocação, né? A gente precisa trazer novas ideias aqui no mercado, como eu estou propondo agora esse canal aqui com essas ideias, que tragam novas ideias, que a gente usa a criatividade para resolver os nossos problemas da humanidade. Produção de arte e literatura demonstra essa habilidade. Legal essa frase, mas não me explica nada. A exploração de novas possibilidades é uma característica única. E aqui é uma coisa legal que ele trouxe. A gente precisa usar a nossa criatividade. A gente, no trabalho, se a gente usa a nossa criatividade para criar novas soluções e resolver problemas, a gente se sente realizado como pessoa. Então a criatividade é muito, muito importante. Os humanos formam estruturas sociais complexas como nações e comunidades. A gente está falando de grupos, organização em grupos sociais. Sim, a gente consegue se organizar de forma muito complexa, assim como aqui o Brasil, o Estado brasileiro é hoje. Normas e leis regulam o comportamento dentro desses grupos. Sim, a gente tem toda uma Constituição que meio determina como é o nosso jeito certo de ser. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e conversar sobre isso. Mas aqui reconhecendo a nossa capacidade de criar essas coisas, tá entendendo? A cooperação em largas é facilitada por essas organizações. Eu não sei o que ele está querendo dizer com isso aqui. Vamos ver o próximo ponto. Propósito existencial. Eu tenho todo um texto bonitinho, mas aqui está trazendo um resumo sobre isso, né? O desenvolvimento dessa ideia. Definição do propósito existencial. Refere-se ao sentido e objetivo profundo da vida de um indivíduo. Busca responder perguntas sobre o significado da existência. O propósito pode variar conforme as crenças filosóficas e culturais. Certo? Vamos falar sobre o propósito rápido aqui. A gente, como ser humano, precisamos de uma causa a maior para lutar. As pessoas terceirizam essa causa, esse propósito existencial, normalmente para as religiões. E quem terceiriza isso para esse propósito, essa causa maior, para ajudar, que a ciência, fica meio perdido, porque não tem boas noções de ética, ou é uma doideira que a gente vê hoje no mundo da psicologia, que é muito relativo tudo dentro da psicologia. Mas o propósito inicial vai ser a gente é o burro com a cenoura na nossa frente, tentando perseguir aquela cenoura. O propósito inicial, ele serve isso como um motivador. A gente precisa pegar o nosso sonho mais lindo e começar a trabalhar. É isso. A influência dos aspectos da busca por propósito.
Os aspectos biológicos moldam capacidades interpessoais, sim, tá, mas isso não explica muito. O psicológico explora como emoções e pensamentos influenciam a busca. Sim, e aqui, claro, dentro das questões psicológicas, normalmente os seres humanos têm várias travas psíquicas que não faz a vida progredir, ou que mantém ele no nível de imaturidade ainda. E aí a gente precisa trabalhar essas questões para conseguir buscar essa vida com mais propósito, né? Porque senão a gente fica só apagando incêndio e não vive, né? O social considera como interações contribuem para a percepção de propósito. Sim, a gente precisa integrar todas essas partes. A gente precisa estar conseguindo conviver bem com as pessoas, apesar dessas nossas diferenças. Aristóteles relaciona o propósito à busca pela felicidade e virtude. Sim, e eu acho importante isso. Porque felicidade é uma coisa que todo mundo quer e ela se realiza nela mesma, né? A gente busca ser feliz todos os dias, na verdade, né? E eu acho a ideia de justiça porque é uma ideia da gente ter uma proficiência, um refinamento sobre as nossas virtudes de uma maneira mais equilibrada, harmoniosa com a nossa vida. E que nos ajude na nossa vida, nessa busca desse nosso propósito. A prática das virtudes é vista como um caminho para a realização pessoal. Sim, e aqui é uma relação que eu trago com a autorrealização da pirâmide de Maslow, né? A gente busca se autorrealizar como pessoa com um quinto nível de autorrealização da pirâmide de Maslow. A eudaimonia é um conceito central na busca de uma vida plena. A eudaimonia é um dos tipos de felicidade que o ser humano tem, assim como a gente tem a felicidade endônica, né? Mas a eudaimonia seria da questão da alma, né? Então seria a felicidade da alma, né? A gente precisa pensar sobre isso. Bom, o vídeo de hoje era para mim explicar de uma forma muito resumida. Eu ainda vou lançar o meu curso. Já fica aqui uma provocação. Fiquem atentos para o meu curso lá no meu outro canal, Orientação Vocacional. E aí eu vou trabalhar esses aspectos dentro de uma perspectiva de orientação vocacional. Mas para cá, para o canal, os aspectos aspecto integrativo, aqui fica registrado então um primeiro modelo pessoal que eu tenho para começar a falar sobre o aspecto integrativo. Eu trago aqui uma apresentação geral sobre como é que vai ser. O meu mapa mental ele vai partir dessas definições que eu apresentei aqui para vocês. E claro que tem mais informações nesse texto que eu criei lá, que eu vou usar para construir o meu mapa mental. Isso vai ser uma construção longa, não é uma coisa que eu vou fazer agora nas próximas semanas. Eu vou levar anos da minha vida construindo esse mapa mental. É um trabalho existencial, na verdade. Então esse mapa vai crescer ao longo da minha vida e eu espero amadurecer junto com vocês, que a internet então faça o papel dela de vir e bater no meu modelo, criticar, né? Não precisa ser mal educado não, mas críticas sérias, né? Eu não quero... O canal aqui eu tento levar assim descontraído, mas é para ser uma coisa séria, tá? Então, por favor, sejam educados, podem criticar. Se eu achar a crítica válida, eu vou responder. Quem sabe até incorporo dentro das minhas coisas. Se vocês conseguirem dar boas explicações por que vocês pensam diferente. Mas que se a explicação for boa o suficiente para eu conseguir integrar no meu pensamento, por favor, critiquem e me deem boas explicações para que eu possa ser um ser humano melhor e ser uma pessoa mais que consegue integrar todas as nuances da vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se tu ficou até aqui e gostou do que tu tá vendo, deixa um like, se inscreve, compartilha, faça o seu próprio mapa mental integral. E eu vou ficando por aqui, um abração, até uma próxima. Valeu!